Olá, meus amores, bem-vindos ao nosso canal Tutti Tutti Crochetaria. Esse canal, gente, é um canal específico somente para coisas infantis, tá? Trabalhar crochê infantil. Então aqui a gente vai fazer peças somente infantis. Se vocês quiserem peças de adulto, adolescente para adulto, temos aí outros canais, tá? E todos estão na descrição aqui desse vídeo, tá? Eu vou deixar o link de todos os outros nossos canais, que temos canal também só de amigurumi, temos um canal também só para parte de decoração, tá? Tanto interiores ou exterior de casa, e um para vestuário, né, adulto. Então aqui vai ficar só a parte infantil e hoje a gente vai fazer uma touca infantil. Vou estar auxiliando vocês aí a fazerem outros tamanhos, inclusive vou deixar uma tabela em PDF aqui na descrição do vídeo para que vocês possam salvar para vocês, tá bom? Essa touca que eu vou fazer, ela é uma touca Pokémon do bichinho Squirtle. Eu não sei como se pronuncia aí direitinho, né, porque é um nome em inglês, mas eu vou estar deixando aqui uma imagenzinha. Ele é aquele Pokémonzinho que parece uma tartaruga, tá? Então a gente vai estar usando aqui uma lã, tá? Eu tô com a lã da Cisne, né? E a cor dela é essa aqui, ó, a 06010, mas você pode estar usando qualquer outra lã, tá? Ou até mesmo linha, se você não quiser estar fazendo aí com lã, pode estar fazendo de linha também, linha Anne, linha Cleia, linha Charme, qualquer linha aí que você tiver dá pra fazer também. Eu vou estar ensinando vocês a fazerem por medida, como eu falei, vai ter uma tabelinha. Essa aqui eu vou estar fazendo é pro meu filho tem 5 anos. Só que não se apegue à idade, se apeguem à circunferência da cabeça. Então, se você for fazer, se for de encomenda ou para o seu filho, peça para cliente ou você mesmo tire a medida da circunferência da cabeça da criança. A partir da circunferência da cabeça, você vai descobrir, olhando lá na tabelinha, qual a idade referente. Ou seja, pode ser que a cabecinha do seu filho não seja referente à exata idade que ele tem, tá? Porque vai de criança para criança, gente, né? Tem crianças que são mais miudinhas, tem crianças que são mais corpulentas, e é lógico que a cabeça é proporcional ao corpo, né? Então, nem sempre aí o seu filho vai usar a medida da idade dele, tá? O meu filho, ele é bem pequeno, tá? Ele não é corpulento, então ele veste, usa dos 5 aos 6 anos mesmo. Mas igual, eu tenho a minha sobrinha, se eu fizer uma touca de 5 a 6 anos, não serve na cabecinha dela. Tem que ser de 8 ali, de 8 aninhos, tá? Então tem isso, então vai pela circunferência. A cabecinha do meu filho tem 52 centímetros de circunferência. Peguem a tabelinha e olha, a gente tem vários passos lá de medidas. Tem a circunferência, que é ali pela medida que você vai descobrir a idade e o restante das medidas. E tem a parte reta. Essa touca é começada a fazer de cima para baixo. Existem toucas que começam ao contrário, de baixo para cima, usando a circunferência. Vamos utilizar a medida ali, através da tabela, de cima para baixo, que é a parte de aumentos. Tá? Então você vai seguir, eu vou estar ensinando você a aumentar e você vai parar na medida que der ali para a idade que você estiver fazendo. Depois da parte de aumentos vai ter a parte reta, que é a parte que a gente vai crescendo, né, assim para baixo a touquinha, que não tem aumentos. Então você também vai seguir aí a parte ali da sua tabelinha e ver ali depois no final a parte total, né, que é a altura total da touca, desde o começo até no finalzinho. Vamos precisar, fora essa linha, o bichinho é numa cor azul clarinha. Se você quiser fazer em outra cor também não tem importância, mas eu vou seguir ali no ritmo ali, né, pra ficar mais parecido possível do Pokémon mesmo. E vamos precisar também, ó, de linha preta, branca e vermelha, restinhos para fazer os olhinhos, tá? Para no final ali, depois da touca pronta, a gente fazer o olhinho e pregar ali na touca, tá? Bordar a boquinha e tudo mais. A agulha para tecer a touca, eu vou usar 2,5 para essa linha, essa lã que eu tô usando. Se você usar outra linha, vai ter que ir ver a agulha que você vai usar para sua linha.
E vou usar a de 2 milímetros no final pra fazer a parte do olhinho, tá? Porque aí eu vou usar aqui, eu tô usando a linha Cleia, mas eu vou trabalhar pegando 2 fios, tá? Então se você for trabalhar, tiver a linha Anne é um fio só, linhas mais finas peguem 2 fios. A lã é uma perninha só mesmo, tá? Então eu vou me organizar aqui, vou precisar de uma agulha de tapeçaria pra tá bordando a boquinha, tá? A boca e o nariz. E uma tesoura pra arrematar, né? Fita métrica aí pra você ir medindo. E é isso, vou me organizar pra gente já começar a tecer. Pessoal, vamos começar a tecer. Você vai fazer um anel mágico, tá? Eu gosto de começar com o anel mágico quando eu vou começar pelo topo da cabeça, pra ficar bem fechadinho lá em cima. Principalmente que essa touquinha, ela não vai ter aquele pomponzinho lá em cima, tá? Por ser de um Pokémonzinho, eu vou seguir ali o desenho, então ele não tem nada em cima da cabeça, e se eu colocar um pomponzinho vai meio que descaracterizar a touca. Então ele tem que ficar bem fechadinho lá em cima, então usem o anel mágico. Eu vou trabalhar em pontos altos, então eu fechei o anel mágico, fiz mais 2 correntinhas, esse aqui já é o meu primeiro ponto alto. E agora eu vou colocar aqui dentro mais 11 pontos altos, porque eu tenho que ter um total aqui de 12 pontos altos aqui dentro. Ó, fiz os meus 12 pontos altos, contando, né, com a primeira lá, né, das correntinhas, que ele conta como ponto. Eu vou fechar o meu anel mágico para ficar bem fechadinho. E aqui a gente vai dar um ponto baixíssimo ali, ó, no primeiro pontinho que a gente fez, para fechar a nossa carreira, tá? A gente vai trabalhar em carreiras circulares, fechando todas as carreiras. Não vamos trabalhar em espiral, tá? Então, fechei minha carreira, eu vou subir para a próxima. Você vai subir. Eu vou subir apenas 2 correntinhas, porque na hora de eu fechar a minha carreira, eu meio que completo essas aqui de 3 correntinhas, então fica um acabamento melhor do que se eu fizer 3 correntinhas aqui. Meio que entenderam? Experimente fazer com 2 correntinhas e na hora do fechamento ali eu vou estar explicando o que eu quis dizer aqui agora pra vocês. Vocês vão entender como que fica melhor o fechamento das carreiras fazendo apenas 2 correntinhas no começo. Pessoal, então eu subi aqui as minhas 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Eu vou colocar outro ponto alto aqui dentro do mesmo ponto de base, porque eu preciso fazer um aumento, tá? Essa carreira vai ser toda de aumento, um aumento para cada ponto de base, ó. Então, eu venho no próximo e faço um aumento. E vou fazendo... O que é um aumento, né? São 2 pontos altos, porque estamos trabalhando com pontos altos, no mesmo pontinho aqui de base. Então, vou fazer isso até lá no final da minha carreira e volto para fechar ali e mostrar o que eu falei ali no início para vocês. Pessoal, cheguei aqui no final, vou fazer o meu fechamento. O que eu falei pra vocês que fica melhor quando você sobe apenas 2 correntinhas no começo? Porque aqui, quando você tem que fazer um ponto baixíssimo, ó, você vai ali na segunda correntinha, né? E faz um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo completa o ponto. Quando você faz 3 correntinhas pra subir, e você fecha com um ponto baixíssimo, sem querer aqui, você fez um aumento. Por quê? Os 3 pontos já é um ponto alto, mas o ponto baixíssimo aqui, ele fica meio que aumentando ali. Então, e fica também perceptível aonde você tá subindo as suas carreiras, quando você faz 3 correntinhas. Quando você faz apenas 2 e morre aqui, né, fecha a carreira com um ponto baixíssimo, ó, vê assim pra você ver. Você olha assim, ó, estão todas ali correntinhas, correntinhas, correntinhas em cima do próprio ponto. Se você tivesse feito 3 correntinhas, o ponto baixíssimo ia estar meio tortinho para um lado. Aí quando você sobe as carreiras, fica e vai terminar a carreira, fica meio que confuso ali. Você não sabe se tem um ponto a mais, se não tem. Aqui não, aqui você já sabe onde começa, onde termina e fica um ponto mais perfeitinho. As próximas carreiras, quando você for subindo, fica menos perceptível aonde você começou ali e terminou a sua carreira. Fica um crochê mais bonitinho. É algo pessoal meu, é um método meu, Vanessa, de fazer. Se você quiser fazer com 3,
segue aí o seu crochê normal, não se apegue ao meu método, tá? É só algo que eu acho que fica mais harmonioso e fica mais bonito. É pessoal mesmo, tá? É o meu método de crochetar. Se você quiser fazer com o meu método, ok. Se não, pode sim tá fazendo ali do seu jeitinho que você tá acostumado, tá bom? Então agora a gente vai subir para a próxima carreira e eu vou subir novamente apenas 2 correntinhas, ok? Aqui nessa segunda carreira eu vou trabalhar um ponto alto sozinho, no próximo um aumento. Então aqui eu fiz o meu primeiro ponto, ele é sozinho, então já vou aqui no próximo e vou fazer um aumento. E vou seguir essa repetição, ó. No próximo um ponto sozinho, no próximo um aumento, até terminar a minha carreira. Gente, vê que eu não estou contando pontos, tá? Eu tô fazendo ali os aumentos e não fico nessa neura de ficar contando pontinhos, desde que a minha base fique retinha, porque aqui nesse começo sim ela vai ficar reta. Não tem que ir emborcando neste momento, ela tem que ficar reta, que é a base ali depois onde você vai medir lá na tabelinha o tamanho da sua base reta, ok? Então, pessoal, eu esqueci de falar, para todos os tamanhos que você estiver fazendo, desde recém-nascido, o começo é igual eu comecei, tá? Eu vou te falar ali na hora que chegar a parte certa, onde você tem que começar a prestar atenção pro tamanho que você estiver fazendo. Então, estamos aqui na terceira carreira, ó. Vou finalizar lá na segunda correntinha com um ponto baixíssimo e vamos partir para a segunda carreira. Para a quarta carreira. Vou subir 2 correntinhas e aqui eu vou fazer um aumento também nesse primeiro ponto. Então, eu ponho mais um ponto alto aqui junto dessas 2 correntinhas. Vou fazer agora andar 2 pontos altos, ó, um para cada ponto de base. No próximo, eu faço um aumento. Então, essa carreira, ela é um aumento e 2 pontos, tá? Para quem já tá acostumado aí a fazer esse tipo de aumento, vai entender. Para quem não, vai seguindo aí as minhas orientações, tá? Então, ó, fiz um aumento, andei 2 pontos, um aumento novamente. Então, vou andar 2 pontos, no próximo, um aumento. E vou fazer essa repetição até chegar no final da minha carreira e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Essa é a nossa quarta carreira. Pessoal, terminei aqui a minha quarta carreira e a partir da quarta carreira, você vai começar a prestar atenção na sua medida. Você vai vir aqui, ó, com a sua fita, vai medir aqui, ó, bem no centro ali, ó, tá? Ó, o meu deu 10,5. Então, se eu fosse fazer uma touca recém-nascido, eu tinha que parar os meus aumentos aqui, com 10,5, de acordo com a minha tabela, tá? Aí eu já ia começar a fazer carreiras sem aumento nenhum para descer a minha touquinha, tá bom? Um tamanho recém-nascido. Tamanhos recém-nascidos, gente, são bem pequenininhos, tá? Se você for fazer para revender, comece a fazer as toucas de 3 meses, porque o recém-nascido é só para bebezinhos que são bem miudinhos mesmo, tá? Se nascer um bebê aí bem grandão, a recém-nascido não cabe, tá bom? Então, a minha medida tem que ser 16 centímetros. Então, eu vou continuar fazendo carreiras até inteirar ali 16 centímetros para a idade. A idade de 3 anos, a partir de 3 aninhos até os 6 aninhos, a medida aqui dessa parte de aumentos tem que dar 16. As outras para trás, de 1 ano, 2 anos, ou de meses, né, 6 meses, 9 meses, aí vai aqui gradual, 10,5, 11, 12. Então, prestem atenção aí na tabelinha, né? Você vai seguir as carreiras de aumentos de acordo até a medida que você precisa, tá? Se você for fazer recém-nascido, você para aqui. Aí depois você volta lá na parte que é sem aumentos, tá? Você vai continuar fazendo ponto sobre ponto sem aumento nenhum, se você for recém-nascido. Se for de 3 meses, aí você tem que fazer a próxima carreira junto comigo, até inteirar a medida certa e vai indo, ok? Como o meu é para 5 anos, eu vou fazer até inteirar 16 centímetros, tá bom? Espero que esteja dando aí para entender em questão de medidas. Então, vamos fazer a quinta carreira. Como eu preciso de mais aumentos, vou subir aqui 2 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, vou no próximo, faço um ponto alto e vou no próximo, faço mais um ponto alto. Então, essa carreira eu vou andar
3 pontos altos, um para cada base. No quarto, eu faço um aumento, tá? Então, você vai fazer essa repetição. Ó, eu ando 3 pontos altos, um em cada ponto de base. 2, 3. No quarto, eu faço um aumento, até acabar a minha carreira e você fecha ali com um ponto baixíssimo. Terminei, então, a minha carreira. A próxima carreira, 1, 2, 3, 4, 5, a minha sexta carreira, eu vou subir 2 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto aqui dentro do primeiro, do mesmo ponto de base, que eu fiz um aumento. Eu já começo com um aumento. Agora, eu vou andar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu faço um aumento. Então, vou fazer essa repetição. Eu ando 4 pontos, um para cada ponto de base. No quinto, eu faço um aumento, até chegar lá no final da minha carreira e fechar com ponto baixíssimo. Gente, a minha sexta carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deu aqui em 15 centímetros. Então, vou fazer mais uma com aumentos para inteirar os 16 centímetros que eu preciso, tá? Às vezes vai passar um pouquinho, mas não tem importância. Porque pela idade dele, melhor ficar um pouco mais soltinha do que apertada na cabeça, né, gente? Então, para inteirar os meus 16, e passar, às vezes vai passar um pouquinho, eu vou fazer mais uma carreira de aumentos. Então, o que eu vou subir? A minha sétima carreira, 2 correntinhas. Vou fazer aqui no próximo ponto, um ponto alto, vou andar aqui por 5 pontos, tá? Contando com ali as correntinhas, que é o primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Puxar minha linha aqui. No sexto ponto, eu faço um aumento. Então, vou fazer essa repetição até acabar a minha carreira, tá? 5 pontos altos, no sexto, um aumento. E fecho ali minha carreira com ponto baixíssimo. Pessoal, a minha base aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, ela ficou com 16,5, tá? Mas eu preferi fazer com 16,5 do que uma carreira anterior dava só 15 centímetros na cabecinha do meu filho, ia ficar bem justo e ele se sente incomodado. Então, com 16,5, 16 para 16,5, gente, o aumento assim vai ser bem pouco, não vai ficar tão largo para ele, tá bom? Agora, a gente vai começar as carreiras, que é a parte ali, se você olhar na tabela, nas tabelinhas, que é a parte reta. O que é a parte reta? Você vai começar a fazer carreiras sem aumento nenhum, ó. Subi 2 correntinhas, venho no próximo ponto e vou fazer aqui, ó, um ponto para cada ponto de base. Eu vou fazer todas as próximas carreiras, ó, chega ali no final, vou fechar com ponto baixíssimo, subo para a próxima, ponto sobre ponto. Então, essa é a parte reta. Eu não vou fazer todas as carreiras com vocês, porque é só repetição, é um ponto para cada ponto de base, não tem necessidade. Mas o que eu falo para vocês? Peguem um marcadorzinho de ponto e marque aqui, ó, a carreira anterior, ó. Tá? Eu marquei aqui no pontinho de baixo, porque a partir dessa carreira é a parte reta. Por quê? Porque eu vou precisar, nessa parte reta, pro meu tamanho que eu tô fazendo, de 11 centímetros e meio. Então, na hora de eu medir, eu vou medir a partir daqui, ó. A partir dessa carreira, tá? A partir daqui, eu tenho que trabalhar carreiras ponto sobre ponto até atingir 11,5, tá? Então, vou fazer aqui todas as minhas carreiras e volto com vocês quando essa parte reta estiver pronta. Façam aí a de vocês. 9 carreiras, pra mim, já deu 11 centímetros, ó. Na verdade, deu 11, aqui, ó, 11 centímetros, tá? Na tabelinha tá 11 centímetros e meio. Eu deixei esse meio centímetro para fazer uma carreirinha depois de acabamento, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela parte que tampa a orelhinha. Vai ficar tipo aquele chapéuzinho do Chaves, que tem aquela, né, parte redondinha aqui tampando a orelhinha. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas e vou andar aqui por 12 pontos
de base. Então, eu vou fazer 12 pontos altos aqui, um ponto para cada ponto de base. Fiz aqui os meus 12 pontos. Esses 12 pontos, gente, equivale aqui a 8 centímetros, tá? Ó, exatamente 8 centímetros. 8 centímetros tampa a orelhinha todinha, né? Assim, bem tampadinho, tá? Isso pode ser para todos os tamanhos, tá? Depois, aqui no decorrer, eu vou falando o procedimento para você tá fazendo o outro lado, ok? Então, aqui, ó, fiz os meus 12 pontos, que deu 8 centímetros. De repente, você estiver usando outra lã, outra linha, faça pela medida de 8 centímetros, tá? Eu vou virar o meu trabalho e vou fazer mais uma carreira ponto sobre ponto, tá? De 12 pontos novamente. Gente, ó, terminei a minha segunda carreira, eu vou virar o meu trabalho e as próximas carreiras agora eu vou fazer uma diminuição aqui no início e uma diminuição aqui no final. Como que eu faço essa diminuição aqui, ó? Eu vou subir 2 correntinhas, apenas 2, e já venho no segundo ponto e já faço um ponto alto. Esse ponto aqui, na hora que eu virar, eu tenho que lembrar que ele é como se fosse um só, é uma diminuição. Agora eu vou andar os meus pontos, um ponto para cada ponto de base, até ficar faltando 2 pontinhos aqui no final para mim fazer a minha diminuição lá no final. Ó, cheguei aqui faltando 2 pontos, eu dou minha laçada, começo a fazer o meu ponto alto, não termino e já vou lá no segundo, no último, ó. Começo a fazer o ponto alto e também não termino. Notem que ficou 3 laçadas aqui na minha agulha, então eu vou fechar ela todas juntas, tá? Viro o meu trabalho, novamente vou fazer, ó, 2 correntinhas aqui no próximo, um ponto alto, e vou andar até faltar 2 pontos lá no final para fazer uma diminuição no final. Então, eu vou fazendo diminuição no início e no final para ir diminuindo, né? Para ficar arredondado aqui, fazendo aquela, tampando ali a orelhinha. Ó, cheguei aqui no final, faltando 2 pontos. Parece que tem 3, mas é só 2, tá vendo? É isso que eu te falei. Lembrar que essas correntinhas aqui foram fechadas com esse ponto alto e virou um ponto só. Senão você vai fazer ali uma diminuição de forma errada, tá? Então, aqui, ó, vou diminuir dessa maneira aqui, ó, tá? Vou virar o meu trabalho, novamente, 2 correntinhas, um ponto alto e vou chegar até lá, faltando 2 pontos. Gente, eu terminei essa carreira, eu vou já arrematar aqui, cortar minha linha e arrematar, tá? Ficou aqui, ó, esse aqui, esses 2 é uma diminuição, então é contado como um ponto só. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, uma diminuição no final, 6. Então, você vai diminuir até sobrar 6 pontinhos aqui. Você pode arrematar a sua linha pra gente tá fazendo o outro lado. E depois a gente vai passar uma carreira em volta da touca todinha, fazendo uma carreira de acabamentos, tá bom? Eu vou medir aqui pra vocês, ó. Ficou, ó, desde a parte aqui, ó, né, que eu comecei a subir lá pra fazer a orelhinha, ficou com 6 centímetros, ó. Vamos virar ao contrário, né, pra vocês verem direito. Ó, 6,5, tá? E aqui tem os 8 centímetros lá que eu tinha medido pra vocês. Então, 8 por 6,5, ok? Então, agora eu vou arrematar aqui a minha linha e vou ensinar vocês como que vocês medem pra fazer a outra orelhinha. Porque não, você não vai colocar assim no meio, ó, dividir no meio e fazer a outra orelhinha. Por quê? Porque geralmente a parte da testa da gente, de orelha a orelha, é maior do que a parte da nuca. Tá? Então, se você fizer assim, ó, meio a meio, centralizar, não fica correto, não fica certinho. Por isso que às vezes o trabalho fica um pouco torto, né? Então, não é assim que mede, tá bom? Vou me organizar aqui para ensinar para vocês como que você vai medir para fazer lá a outra parte da orelha. Eu vou tirar esse marcadorzinho que a gente tinha marcado aqui em cima também, porque não vai precisar mais. Então, o que que você vai fazer? Ó, terminei aqui uma orelha. Para você achar a medida, essa medida não vai estar aí nessa tabelinha que eu dei para vocês. Por quê? Porque a medida de um gorro normal, um gorro simples, padrão, né, um gorro ou touca, né, seja lá como você chama,
ele não tem essa parte descida ali, igual o Chapeuzinho do Chaves, que desce, tampa a orelhinha. Então, aquela medida lá é para um gorro ou uma touca padrão, tá? Essa que vem tampando a orelhinha, esse aqui é outra medida. Como que você acha essa medida entre uma orelha e outra? Você vai colocar assim, ó, um dedo pra frente da sua orelha, né, assim, pra testa, né, um dedo, a sua orelha tá aqui, você põe um dedo, daqui você começa a medir a um dedo também pra lá da outra orelha. Então, essa parte da testa, você tem que medir. O meu menino, que tem 5, então de 5 a 6 anos, vai ser 23 centímetros, tá? Então, eu tenho que pegar... então, para qualquer outra idade, você vai ter que medir. Você pede aí pra mãezinha medir, ou você meça aí na sua criança ou no seu cliente, né? De uma orelhinha, um dedinho pra frente da orelhinha até um dedinho pra frente da outra orelhinha, fazendo a voltinha lá assim da testa, tá, gente? Então, eu venho aqui, o do meu filho deu 23 centímetros, então eu vou, ó, rodeando assim de forma arredondada, tá? Ó, você arredonda ali a sua touca. Medi aqui 23 centímetros, dá bem aqui, ó. Então, eu vou pegar e vou começar bem aqui, tá? Como que eu vou começar aqui? Fazendo a mesma quantidade de pontos que eu fiz de lá, os mesmos 8 centímetros que deu os 12 pontos. Então, eu venho aqui, onde eu achei a minha, né, terminou minha medida, amarro a minha linha, 2, ó, correntinhas e faço os meus 12 pontos altos. Então, ó, fiz aqui os meus 12, então eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz de cá. Vou fazer mais uma carreira de 12 pontos, ponto sobre ponto, e depois eu vou começar uma diminuição no início e no final, até eu ficar com 6 pontos lá no final. Na hora que eu chegar nesses últimos 6 pontos, eu não vou arrematar a minha linha, tá? Porque aí eu já vou dar continuidade no acabamento da touca, tá? Então, eu não vou repetir aqui com vocês, porque é a mesma coisinha que a gente fez aqui do outro lado. Pessoal, ó, terminei então aqui o outro ladinho, então não vou arrematar a minha linha, por quê? Porque eu já vou continuar aqui, ó, contornando a minha touquinha, fazendo um acabamentozinho nesse mesmo lado. Eu não vou virar o trabalho, porque se eu viro o trabalho, vai ficar do avesso, tá? O acabamento. Então, eu venho aqui, ó, continuo nesse mesmo sentido, vou descer essa, ó, vou fazer uma correntinha pra ajudar aqui a descer e vou fazendo pontos baixos, ó. Não tem um lugar certinho de pegar, gente. Você vai fazendo pontos baixos. Eu coloco um no meio e um aqui, ó, entre uma carreira e outra, tá? Se você precisar, achar que precisa colocar mais pontos, né, devido aí à tensão do seu ponto, vá colocando os pontos que você precisar. De forma que fique retinho, tá? Não embabe nem enrugue o seu trabalho. Então, você vai seguindo aqui, ó, e eu vou fazer um ponto baixo. Quando chegar aqui, ó, na parte da touca, você faz um ponto baixo para cada ponto de base. Você vai rodear toda a sua touquinha com uma carreirinha de pontos baixos. Gente, então eu fiz aqui a minha carreira em volta dele todo. Chegar aqui, eu vou prender com um ponto baixíssimo para fechar, e eu não vou arrematar ainda. O que eu vou fazer? Agora eu vou vir fazendo mais uma carreira, só que de ponto baixíssimos, ó. Eu vou pegar em cada ponto, um ponto baixíssimo para cada ponto de base, ó. Eu vou passar em volta de toda a touca para dar um melhor acabamento e dar mais firmeza aqui na beiradinha da minha touca, tá? Fica um detalhe super bonito com um ponto bem simples. Ó, então, vai rodear aí toda a sua touquinha com um ponto baixíssimo, tá? Gente, eu rodeei todo o meu trabalho, então, com um ponto baixíssimo. Chegar aqui, então, né, onde eu comecei, eu posso arrematar a minha linha, né? Passo o fio lá pra trás e escondo, né, aqui por trás. Então, eu vou estar arrematando a minha linha, porque a parte da touquinha... Ai, desculpa, gente. A parte da touquinha já tá pronta, né? A base ali
da touca. Agora a gente tem que fazer os olhos, né, do Pokémon e depois o bordado, né, boquinha, narizinho ali, pra dar, né, todo o formatinho ali do rostinho do Pokémon, tá? Então vou arrematar aqui os meus fios, tá, que eu tiver que arrematar e volto pra gente já começar a fazer o olhinho. Meus amores, olha que lindo que tá ficando! Já tô aqui com o olhinho pronto para dar adiantamento. Então a gente vai começar agora a trabalhar, né, o olhinho. A gente vai começar com a linha vermelha. Eu tô usando aqui a linha Cleia 1000, então eu vou pegar 2 fios. Então se você estiver usando lã ou outra linha que seja mais grossa, pegue um fio só, tá? Mas como eu tô com uma linha fininha, então eu vou pegar usando 2 fios. Eu vou fazer aqui uma laçada inicial e vou fazer aqui 13 correntinhas, ó. Fiz aqui minhas 13 correntinhas, você vai voltar aqui, ó, na segunda correntinha. Ó, você pula a primeira, vem na segunda, tá? E começa a fazer pontos baixos. Aí vai ser um ponto baixo para cada correntinha aqui de base. Então a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Fiz os meus 12 pontos, você vai virar o seu trabalho, vai fazer uma correntinha só para ajudar a subir, tá? Essa uma correntinha a gente não conta como ponto. E você vai fazer aqui carreiras agora, mais 6 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente tem que ficar num total de 7 carreiras de 12 pontos baixos na cor vermelha, tá bom? Então, vou terminar aqui as minhas outras carreiras. Toda vez que você for virar, você dá essa uma correntinha ali para ajudar a subir, ok? Pessoal, fiz aqui as minhas, então, 7 carreiras, né? Um total de 7 carreiras na cor vermelha. Você vai cortar a sua linha, porque agora a gente vai começar a usar a linha preta. Eu sei que a linha preta é difícil de visualizar, mas o olhinho tem que ser feito ali com preto, então não tem como, tá, gente? Então, vá seguindo aí as minhas orientações, presta atenção, né? Tente prestar mais atenção na minha fala em vez ali, né, da imagem, porque eu sei que o preto é ruim de visualizar, né, gente? Então, ó, fiz aqui, né, terminei ali, então viro o meu trabalho, porque são carreiras de ida e volta, então eu viro o meu trabalho para amarrar minha linha preta e vou fazer aqui, ó, os mesmos 12 pontos baixos, só que na linha preta. Então, na cor preta, eu vou trabalhar aqui por mais 5 carreirinhas, contando com essa aqui que a gente tá fazendo agora, tá? Então, são 5 carreiras, ponto sobre ponto, na cor preta. Gente, terminei aqui as minhas 5 carreirinhas pretas, ó, você vai virar o seu trabalho e a gente vai começar a fazer diminuição. Então, eu vou dar aquela uma correntinha que eu dava para ajudar a subir. Eu sei que não vai dar para visualizar bem aí, ó, mas aí eu entro no primeiro ponto, não termino o meu ponto, entro no segundo, fico com 3, ó, alcinhas na minha agulha e fecho essas 3 alças juntos. Esse é minha primeira diminuição. Então, eu vou andar aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e vou terminar com uma diminuição aqui no final. Ó. Então, eu faço a minha diminuição da mesma forma que eu fiz aqui no começo. Então, nessa carreira, eu fiquei com 10 pontos. Uma diminuição, 8 pontos e mais uma diminuição. Eu vou virar o meu trabalho, vou subir uma correntinha e vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto, ó. Os 10 pontinhos. Fiz a minha carreira de ponto sobre ponto, vou virar o meu trabalho, uma correntinha e novamente vou fazer uma diminuição no começo e uma diminuição lá no final, ó. Então, faço aqui minha diminuição, vou andar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e faço uma diminuição aqui no final.
viro o meu trabalho, uma correntinha e vou fazer uma carreira de pontos
de base eu tenho que terminar essa voltinha com 12 pontinhos. Agora, ó, vou tirar o meu marcador para mim começar a minha próxima carreira. Vou fazer aqui um ponto, volto o meu marcador para mim saber que foi aqui que eu comecei. No próximo ponto eu faço um aumento. Então, vou dar repetições de um ponto, ó, um ponto sozinho, no próximo um aumento. Um ponto sozinho, no próximo aumento, até acabar a minha carreira. E eu vou terminar a minha carreira com 18 pontinhos. Fiz aqui, então, os meus 18 pontinhos, eu tiro o meu marcador e fecho, ó, eu vou pular, ó, o próximo ponto, vou lá no segundo para mim fazer um ponto baixíssimo, tá? Você tem que pular um pontinho para fazer o ponto baixíssimo no próximo, para que fique mais arredondado ali na hora de fechar, tá? Aqui você, ó, corta sua linha, puxa e leva essa linha aqui arrematando aqui para trás, tá? Para ficar arremetadinho. Então, aí vai ficar assim, ó. Já dá menção bem melhor de um olhinho. Aí você vai vir com a sua touca, lembrando que a parte da testa, ó, é maior do que a parte lá da nuca. Então, você tem que prestar atenção nessa hora de colar para não tá colando errado o seu olho. Eu vou colar com cola. Se você quiser costurar, você pode estar costurando também, não tem importância. Você vai olhar aqui, ó, centralizar o seu olhinho no olhômetro mesmo, gente, porque aí cada touca aí vai ser de um tamanho, não sei se você tá fazendo no mesmo tamanho que a minha. Eu vou colocar, tipo aqui, ó, 1, 2, em cima da terceira carreirinha. Então, venho ali e centralizo aqui um tanto bom. Então, eu vou colar aqui, cole com a cola que você está acostumado a trabalhar, a colar os seus artesanatos, ou se você quiser costurar, enfim, é opcional. Eu vou colar aqui a minha touca, porque aí depois a gente vai vir bordando o narizinho, a boquinha e a sobrancelha, que aí já finaliza a nossa touca do nosso Pokémon Squirtle. Gente, eu não sei falar direito, é em inglês, mas acho que deu pra vocês entenderem. Então, eu vou arrematar aqui, colar e volto pra gente finalizar. Gente, eu já colei os meus olhinhos, olha tanto que fica bonitinho. Gente, só assim a touquinha já fica linda. Agora a gente vai bordar a boquinha dele e o narizinho, então você precisa aí de um fio preto. Eu tô usando 2 fios porque a minha linha é fina, né? Então, você vai começar aqui, ó, você vai sempre pegar essa última carreirinha aqui, ó, bem naquela carreirinha de pontos baixos, você vai centralizar ali no meizinho ali do olho, ó, meio que no olhômetro mesmo. Centralizei aqui, você vai sair aqui assim, ó, na diagonal, tipo ali, ó, no começo ali, ó, do seu olho. Você vai puxar a sua linha e vai passar aqui de novo e sair lá novamente, para fazer um risquinho ali na diagonal, ó. Eu preciso desse risquinho. Não puxa muito, porque senão você vai repuxar o seu trabalho, e não é a nossa intenção. Ó, fiz esse risquinho aqui subindo, eu vou vir aqui meio que na diagonal também, ó, tá vendo, ó? Aqui tá a linha que eu saí, eu venho na de cima, bem quase lá no final do olhinho. Lá em cima, sim, lá em cima. Puxo minha linha lá pra trás, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, nesse meio aqui, ó, depois de 2 pontinhos, lá de dentro pra fora. Vou passar minha linha ali no meio. Pera que tem... E vou passar aqui, ó, na cabecinha aqui do ponto pra repuxar a linha um pouquinho pra cá, ó. Ó, tá vendo que aí quando você faz assim, ó, ela repuxa ali um pouquinho, ó. Então, vai ficar meio que assim, ó, meio que ele dando um sorrisinho, entendeu? Vou voltar minha linha aqui. Vou voltar a minha linha aqui passando de... Vai ficar mais grossinho? Vai, não tem importância. Nós estamos bordando
Quanto mais apresentar a boquinha, mais bonitinho vai ficar o seu trabalho. Agora você conta aqui, ó, quantos pontos você pôs pro lado, ó. Foi 1, 2, 3 no quarto. Então, ó, 1, 2, 3 no quarto. Eu pego lá na coisinha de cima, na diagonal. Opa, de dentro pra fora, porque minha linha tá lá de dentro. E vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz ali do lado de lá. Já vou passar 2 vezes, porque aqui eu passei 2 vezes. Vou trazer até aqui assim. E passo aqui no meio. E aqui, pra dar aquele arredondamento ali no sorrisinho. Então, ele fica assim, ó. Agora eu vou vir aqui, ó. Eu não vou rematar, porque essas linharadas vai ficar aqui de dentro. Se você quiser rematar, ok, mas eu não vou rematar. Então, eu já vou vir aqui, essa linha aqui depois eu vou pôr lá pra dentro e esconder. Eu vou vir aqui assim, ó, quer ver? Aqui assim, ó, mais ou menos, ó. E vou fazer um risquinho aqui. Passar a linha lá pra dentro. Pra fazer o narizinho dele. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. No quinto, saio de fora pra dentro. De dentro pra fora, né? E venho aqui, ó. No meio do ponto, ó. Fazendo outro risquinho, que é o narizinho, ó. Então, aqui eu vou rematar minha linha. Eu dou um nozinho aqui, ó. Passo assim, ó. Pessoal, você dá um nozinho ali, esconde a sua linha, ó. E tá prontinha aqui a sua boquinha e o seu narizinho. Agora a gente vai fazer aqui uma sobrancelhazinha ali, ó. Então, você vai sair aqui, ó, de dentro pra fora, bem aqui, ó, próximo ao olho, tá? E fazer um tracinho aqui na diagonal, assim, ó. É só um risquinho, gente, ó. Esse risquinho aqui. Vem aqui, ó, segue a mesma linha, ó, que você saiu ali do outro lado. E vai lá na mesma linha que você saiu ali do outro olho. Eu andei ali 1, 2, 3, 4, então aqui 1, 2, 3, 4. Mais ou menos ali do mesmo jeito que você colocou num olho, você coloca no outro. Então, você vai fazer assim, ó, 2 risquinhos, ó. E arrematar a sua linha lá dentro, tá? Então, vai ficar essa linha aqui passada? Vai, mas ela não vai atrapalhar em nada aqui, pra você não ter que ficar remendando linha de lá, linha de cá, e é algo que vai ficar aqui pra dentro, ó. Eu dou um nozinho assim, ó, na linha, que não fica incomodando, não vai machucar a cabeça nem nada. Passa aqui por dentro dos fios, de maneira que não saia lá pra fora, tá? E corta aqui o seu fio. E vem de cá nesse fio que você deixou ali no inicial, né? E dá um nozinho aqui também. E tá prontíssima a sua touca. Gente, eu vou... Ó, deixa eu voltar aqui, porque senão vai sair lá pra fora. Ó, virar, passar de cá, pra não mostrar lá de fora. Vou passar aqui por dentro, ó. E vou cortar a minha linha. Então, ó, tá pronto a nossa touca do Squirtle, que é um Pokémon. Essa touquinha aqui é pro meu filho, então vou postar lá nas redes sociais fotinhas com meu filho, tá? Ele usando pra vocês verem como que fica linda. Eu amei, mas sou suspeita pra falar, né, que é pro meu filho, fui eu que fiz.
Mas comentem aí se vocês gostou, se não gostou e qual outro Pokémon que vocês gostariam de estar fazendo a touquinha, tá? Que tal? Vamos fazer uma coleção de touquinhas Pokémon? Deixem nos comentários qual outro Pokémon você gostaria de ter a touquinha. Tá? Então, beijos. Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma aula. Ativa aí as notificações. Compartilha aí com quem você acha que vai gostar dessa touquinha, tá? E gosta de crochê infantil. E é isso, gente. Beijos. Até a nossa próxima aula.